Salve galera da Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Pro Santista. Eu sou o Rex, apresentador do canal, e hoje estamos aqui para falar um pouco sobre o zagueiro Emiliano Velasquez, zagueiro que pode atuar pela direita, deve suprir a posição do Kaique ou do Luiz Felipe, né? Principalmente do Luiz Felipe, na verdade, está jogando pela direita. É um zagueiro mais rápido, tem inclusive que o Luiz tem aí por seus voltas de 27, 28 anos, então não é um zagueiro velho, é um zagueiro que teve inclusive passagens pela seleção uruguaia. E é um zagueiro promissor, digamos assim, mas teve bastante dificuldades físicas ao longo da sua carreira. E ele, inclusive, pode atuar como lateral direito, tá? Então, também, quem sabe, não pode ajudar o Santos nesse ponto, né? Quem sabe a gente não poderia também ver uma vaga com Emiliano Velasquez e Kaique, por exemplo. Acho que é uma coisa possível e que ajudaria bastante os dois, tá? Mas bom, a gente pode falar agora dessa nova contratação do Santos. Certamente vídeo de segunda-feira quer dizer que a minha previsão estava correta e o Santos contratou ele segunda-feira. Se não, você vem depois, quer dizer que a minha previsão não estava correta e o Santos contratou ele depois, beleza? Mas bom, como eu estou gravando esse vídeo no domingo e eu estou prevendo que vai vir na segunda, eu mostro a notícia de domingo. Que é a notícia do Lucas Mussetti falando que monitorado há meses, Velasquez é esperado para exames, né? Ele fala que o atleta é esperado para exames médicos nos próximos dias e a assinatura de contrato é 2023. Tá, então, falando ainda que o salário é compatível com o do Santos, então a gente já tem as características sobre o Velasquez, que o Velasquez está chegando e tudo mais, que ele deve estar assinando, tá? Se já tiver uma lista falando de encaminhamento de contratação, eu vou deixar aqui na descrição, você entra lá e vê, tá bom? Vamos lá, vamos começar falando do Velasquez, um pouquinho dele, coloco no Planeta Ferraris, fala que a Emiliano Velasquez se convierte em novo jogador do Atlético de Madrid. Essa notícia é bem antiga, né? Fala que o Atlético de Madrid já fez uma contratação oficial do promissor futebolista uruguaio Emiliano Velasquez, zagueiro central, chega do Danúbio, né? E se firma nas 5 próximas temporadas que ele vai poder tentar ajudar, né? Ele fala que vai ser emprestado lá pro Getafe, da BBVA, e ele tem 20 anos, tá? Ele com 20 anos já foi convocado para a sua seleção titular, tá? Então é um cara extremamente promissor, de fato, que se esperava muito. E eu não vou falar que ele decepcionou, eu acho que ele até dá pra falar que ele decepcionou porque ele não chegou nesse nível que era esperado do Velasquez. Porém, não é uma decepção, tipo, meu Deus do céu, que decepção incrível, ou meu Deus do céu, esse jogador ele é muito ruim, ou alguma coisa assim. Não, simplesmente uma decepção porque se esperava mais dele. Mas eu não acho que talvez ele tenha dado tudo ainda, ele pode ver mais coisas e eu começo explicando por quê. O Emiliano Velasquez fez história no Atlético de Madrid, já fez história no Atlético de Madrid, o Central abandona a entidade sem fazer nenhum jogo, né? O Raio Vidigano fez então uma contratação oficial do jogador, ele havia jogado um amistoso, porém nunca chegou a ter uma chance de fato em partidas oficiais com o Simeone, e antes do anúncio da transmissão o jogador já tinha incorporado o elenco, tá? Vale lembrar que o Uruguai se mostrou de boas maneiras no Getafe, fez grandes campanhas, em Portugal não fez tantas coisas, mas quando voltou para o Raio foi muito bem. E aí trago uma notícia do GZH, que anunciava o Velasquez quase que no Internacional já, e falava pra gente conhecer ele no Internacional, né? Parece meme, né? Já foi Batistão, que era pro Internacional e tá vindo pro Santos. Agora o Velasquez tá vindo pro Internacional e tá vindo pro Santos. A gente gosta de contratar gente que o Internacional tá de olho, né? Teve o Lacava também, né? Bom, com Rodrigo Moledo em recuperação de lesão sofrida no joelho, o Santos tá pensando, temos o Zé Gabriel e Vitor Cuesta, ele fala do Internacional, e aí tá vendo esse zagueiro, de olho no mercado, ele percebe o Emiliano, né? Falam de outros aqui e do Emiliano, que completará 27 anos no mês de abril, já completou, né? Com passagem por todas as seleções de base, onde foi capitão, parecido com o Kaique, né? Que ele atuou em todas as partidas das campanhas do vice-campeonato e sul-americano mundial sub-27 em 2011, na Copa do Mundo da categoria também. Os Uruguaios golearam o Brasil na semifinal, a equipe brasileira contava com o zagueiro Marquinhos, inclusive, né? Então eles chegaram na final. No ano seguinte ele foi promovido para o grupo principal do Danúbio. Em 2013 ele conseguiu disputar o Sul-Americano Sub-20, terminou em terceiro lugar no Mundial da categoria, ao lado de Nico Lopes e Arrascaeta. Esse jogador chegou a ser vice-campeão após derrota de pênalti para a França, tá? E aí ele começou a se firmar cada vez mais, fez 59 jogos, marcou 2 gols e boas atuações dele lá no Danúbio fizeram com que o Atlético de Madrid olhasse para ele com bons olhos, fez uma contratação de 1,1 milhão de euros. Chegando lá, ele já foi emprestado para o Getafe, ele tinha apenas 1,84, algo que aparentemente não foi tão agrado também do treinador. E fez 2 temporadas no Getafe, 43 jogos, 5 gols, 2 assistências. Um bom tempo, né, de Getafe, mas jogou bastante tempo lá, inclusive. De volta ao Atlético, ele foi emprestado, já que o Simeone falou que não ia usar ele. Ele foi lá para o Sporting Braga, onde ele teve pouquíssimas atuações, não jogou muito, não ficou entre os 11 e isso foi bem apagado.
E aí, novamente, ele volta para os cotoneiros e é passado pro Rayo Vallecano, onde tem um novo empréstimo, que é um dos melhores da sua vida. Ele consegue o título da segunda divisão espanhola, 17-18, fez 25 jogos, 2 gols, permaneceu na equipe deles. E aí, cara, depois ele vai diretamente, né, pro Rayo Vallecano, né? Ele fala um pouquinho da distância com o pai dele, né, que ele queria voltar, tudo mais, mas para próximo da família. E fala um pouco dos números dele, tá? Vamos falar um pouco mais dos Velázquez agora por outra notícia, que fala o porquê ele saiu do Rayo Vallecano. Porque muitos me perguntam, né? Você tá vindo pro Santos, saindo da Europa lá, deve ser ruim, né? Nem sempre. O Emiliano Velázquez, ele tem motivos para estar saindo do Rayo Vallecano e tem muito a ver com lesão. No Rayo, ele tem começado uma boa coisa na volta da primeira divisão do futebol espanhol, né? Então ele começou a jogar muito bem. Todavia, ele começou a virar uma incógnita. Mesmo ele tendo passado por tanto tempo, né? O Uruguai de 27 anos tem 4 temporadas na temporada do Rayo e nenhuma delas ele virou um titular indiscutível. A questão é que na primeira temporada que ele passou lá, enquanto ele estava emprestado, ele realmente foi titular e foi importantíssimo. Porém, ele teve, assim que chegou ali oficialmente, digamos assim, em julho de 2019 a julho de 2020, ele teve uma lesão no ligamento do joelho esquerdo e com isso ele não conseguiu jogar, tá? Então, de fato, é um cara que está voltando de lesão e agora, voltando de lesão, ele tinha que se readequar no time. Porém, ele já tem 27 partidas e isso fez com que o Rayo, vendo o Savljevic e Catenha e um jovem Martín Pascual, que é o novo zagueiro que está aparecendo cada vez mais sendo protagonista, viu que tinha 3 grandes zagueiros e não precisava de um quarto grande zagueiro assim, na qualidade do Velázquez. E com isso o Velázquez é um deles que foi dispensado para poder ter menos jogador naquela posição, tá? Para dar uma economizada de dinheiro, digamos assim. Então não é um zagueiro horrível, na real, é só um zagueiro que tinha muitos naquela posição. Trago para vocês então o perfil do Emiliano Velázquez, jogador sem clube, uruguaio, que tem um valor de mercado de 1 milhão de euros. Ele já chegou a ter um valor de mercado de 4 milhões de euros quando estava no Getafe. Pode jogar em qualquer um dos lados da zaga e na lateral direita, tá bom? Vamos pegar aqui o desempenho dele, cara. O desempenho dele, obviamente, não vai ser medido por gols, mas pode ser medido muito por minutos, uma minutagem no geral. A gente pode falar que o Velázquez, basicamente, ele na promoção da La Liga 2, né? Ele teve muitos jogos, que nem foi aquele no Rayo Vallecano, o ano que ele teve mais jogos. Na Copa do Rei, ele também jogou bastante. Na Liga 2, essa aqui foi a temporada que ele se lesionou, então ele jogou pouco, né? Não jogou tanto assim. E aí a gente pode chegar naquela outra temporada da La Liga, primeira dele, né? Ele jogou muito, foi antes de se machucar, inclusive. Quando o time voltou para a La Liga, ele também jogou razoavelmente bem, né? Jogou quase metade das partidas da temporada. Realmente em Portugal ele jogou poucos jogos, cerca de 10, 20 partidas, nada demais pelo Braga. Mas vale lembrar que no Getafe ele chegou a jogar mais ou menos 38 partidas, né? Então 42 partidas na real. Então é um zagueiro que tem essa experiência assim de ser titular. No Transfer Market, no SofaScore, então ele já tem até a fotinho do Santos, o Emiliano Marques. É um zagueiro que a gente pode ver que joga bastante na zaga. Essa aqui é a campanha dele lá no nosso querido Rayo Vallecano, na temporada que eles ganharam o título. Você pode ver que ele jogou 25 partidas, começou do 21, então ele ganhou a posição, digamos assim. Jogou 164 minutos por jogo, fez 2 gols, 2 assistências e deu uma grande chance. Número de desarme bons, mas número de passe também muito bom. E o número de desarme dele é estrondoso, tá? Muito bom mesmo. Aí a gente pode ir para a La Liga, onde ele tem o ano de 18 19 lá no mesmo time do Rayo Vallecano. Joga 18, ganha 14 como titular. Não é tão titular mais, mas já dá 2 assistências, uma grande chance ele cria. E tem números de desarme inferiores, mas bons ainda, né? Talvez não seja um zagueiro que tenha tanta qualidade ainda para uma La Liga. Talvez para uma Liga 2 ele tinha mais qualidade, para uma La Liga a gente fica sempre nessa dúvida. É um zagueiro mais marcador que de saída de bola, mesmo que você veja aqui no mapa de calor que ele sai da área. É um zagueiro de mais marcação, inclusive se fosse lateral, atuar como lateral também seria de mais marcação. Nesse ano, inclusive, ele atuou mais como lateral algumas vezes, tá? Mesmo na La Liga. E aí 18 e 19 é o ano que ele se machucou, jogou muito pouco, nem dá pra considerar. Em 20 e 21 ele volta a atuar bastante, 22 partidas, 18 como titular. Volta a jogar na zaga principalmente, tá? Volta a ter números maravilhosos. Então o problema dele foi quando ele foi lateral. Números de passe não tão bons. Um zagueiro mais físico, mais firme, mais forte. Mas sem tanta habilidade quanto um Kaique ou um Palha, por exemplo, para saída de bola, tá? Mas não é um zagueiro também grosso. Mostra que não é um zagueiro grosso, pegando algumas imagens do Velázquez, né? Olha esse passe que ele vai dar, aquele lançamento muito bacana que ele vai encarar. Vai lembrar, highlights é sempre os melhores momentos do cara, então não se empolguem só por isso. Mas um cara que sobe bem de cabeça, é um cara físico, né? Então de cabeça ele tem essa qualidade, antecipar a jogada e tudo mais.
Na La Liga a gente pode ver bastante jogadas dele, criando de fato, ó, pegando a bola lá atrás, o cara no 1 contra 1, ó como ele vai vindo 1 contra 1 muito bem aqui, ó, por baixo, num carrinho muito técnico, bola nas costas ele não tomando, fazendo uma marcação antes do toque sair, antecipando o toque, nas laterais já antecipando, dando essa inversão de Santos que o Santos precisa tanto, né? Então, um cara na lateral, ó, cortando com carrinhos principalmente, não deixando passar, ó, como lateral, ó como ele vai vir bem, não deixa passar, sabe? Toma o espaço, né? Não deixa o espaço acontecer. Então é um cara bem interessante, tá? É um cara que tem sempre uma chegada muito legal, uma antecipação muito legal, é um cara bem físico. Percebam que ele não é um cara tão técnico quanto físico, mas ele é rápido, ó. Ele é rápido, ele é veloz. Por isso que é tão veloz que atuou como lateral no Raio quando ele estava na La Liga, né? Então a gente percebe essas características e a bola aérea dele também aparecendo bastante. Acho que é um jogador que é muito útil, acho que é um jogador que é muito bom, acho que é um jogador que vai ajudar o Santos e que seja muito bem-vindo, Emiliano Velasquez, tá bom? É isso aí, meus queridos, agora eu fui.